Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por esta oportunidade que Ele mais uma vez me concede de nesta tarde poder encontrar-me aqui e postar-me à frente deste aparelho para mais um vídeo mensagem. Queridos, eu gostaria de voltar ao assunto de ontem, aonde pregamos, pois me chamou bastante a atenção o assunto que tratamos aqui no dia de ontem, no vídeo anterior a este. Pois o assunto ficou a cogitar dentro de mim. E haja visto termos ocupado um bom tempo tratando do texto, ainda me vejo em um desejo imenso de voltar a discorrer no assunto inserido no texto que nós lemos no dia de ontem e que estaremos lendo nesta oportunidade. Como eu disse aos irmãos, e vou dizer sempre, e para aqueles que entendem a palavra de Deus, o mínimo que seja, que o texto pode ser sempre o mesmo. Contudo, a mensagem será sempre diferente, porque a mensagem quem nos direciona é Deus. Escolher o texto, escolher o capítulo, os versículos, rascunhar, marcar, anotar, é de responsabilidade de quem prega, de quem vai falar a palavra de Deus. Porém, a mensagem é de Deus. Porque Deus é quem conhece os corações, as necessidades. Então a mensagem inserida no texto que se escolhe para se pregar, para se ensinar, para falar, a mensagem é de Deus. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então eu quero voltar ao texto de ontem, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Contudo, não estaremos lendo do versículo 1 como lemos ontem. Mas eu quero reter-me, ou ater-me, propriamente no versículo de número 3. Desta feita estaremos nos atendo ao versículo de número 3, que nos diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou conforme os seus desejos. E eu quero então me ater na sentença verbal deste versículo, na parte A. Na sentença verbal que diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. É aqui que eu quero me ater algum pouco mais. Porque, embora falamos ontem nesse assunto, mas a palavra de Deus é rica, inesgotável. Então eu fiquei como que se eu deixei de falar algo mais neste assunto. Por isso eu quero aqui desta feita voltar novamente a abordar esse texto
na carta de Paulo a Timóteo. No que tange respeito à doutrina, a sã doutrina. Por que a sã doutrina? Porque há doutrinas doentes, malignas, de homens do diabo. Mas a de Deus, ela é sã. Ela é pura. Ela produz vida. Ela produz saúde. A doutrina de Deus, ela é remédio para aqueles que a aceitam, que a recebem, que crê nela, que se dedica a obedecer, a aplicá-la em sua vida e a aplicar a sua vida na doutrina. Vice-versa. Aplicar a doutrina na vida e aplicar a vida na doutrina. Há pessoas que ele aplica a doutrina na vida, mas ele não aplica a sua vida na doutrina de Jesus. De forma alguma. De maneira nenhuma. Então aí há uma controvérsia. Há um disparate aí. Porque a mensagem corporal precisa condizer com a mensagem verbal, pregada, dita, falada. As pessoas precisam olhar para mim quando prego e precisa ver que eu vivencio aquilo que eu estou pregando. As pessoas precisam ver que a palavra que eu estou pregando a elas, no desejo de que esta palavra as transforme, essa palavra me transformou. E como que essas pessoas vão ver isto? Pelo meu falar? Não. Mas pelo meu porte de vida. Pela maneira como elas me veem. Totalmente diferente delas. Totalmente diferente do seu modo de viver. Da sua maneira de viver. Se eu prego, no caso da mulher, sobre vaidade, sobre mundanismo, eles não podem ver em mim vaidade nem mundanismo. Se eu prego condenando esse sistema mundano que descaracteriza as pessoas, leva as pessoas a perder a identidade própria, a vivenciar em si, em seus corpos, a identidade de outras pessoas, de personagens da mídia, aí há uma controvérsia. Porque as pessoas precisam olhar para mim, quando eu prego, e ver de fato que eu vivo a vida natural, a minha própria vida. Eu não vivo a vida de outros em mim. Eu não vivo a vida que a sociedade impõe para eu viver. Mas eu vivo a minha vida. A vida que Deus me deu. Eu aceito aquilo que Deus me deu. Eu aceito ser o que sou. O que Deus me fez ser. O que Ele me permitiu ser. E não o que a sociedade quer impor para que eu seja, para que eu use, para que eu desfrute. Não. De maneira nenhuma. Então eu preciso que as pessoas vejam em mim mudança operada pela doutrina. O que é doutrina? Doutrina é tudo aquilo que é objeto de ensino, disciplina, ensinamento,
aquilo que serve de norma, de regra, isso é doutrina. Os ensinamentos de Jesus, as cartas que são tiradas dos ensinamentos de Jesus, que são doutrinas dadas por Jesus, através de Paulo, Pedro, Tiago, Filipe. E assim por diante. São de Jesus, dada para a igreja. São a forma como Deus quer que a igreja viva, se porte, se conduza, se molde. Mas a doutrina de Jesus, ela tem sido desprezada pelos crentes. Os crentes não aceitam a doutrina. Isso é uma realidade, irmão. Não se pode negar essas verdades. Por mais que os pastores das igrejas, das nossas igrejas, Assembleia de Deus do Belém, tente negar essa verdade, essa realidade, mas isso é inegável. Os nossos crentes, eles não aceitam a doutrina de Jesus. Aquilo que é doutrina, eles converteram em costume. Os próprios pastores, que não conseguem trazer sua casa, sua família, sob sujeição da palavra de Deus, para que aí então eles possam governar a casa de Deus, eles então converteram o que é doutrina em costume, em usos. Se fala mais em usos e costumes do que propriamente em doutrina. Pouco se fala em doutrina na igreja. Porque os pastores perderam a rédea. Não tem moral para doutrinar a igreja. Porque olha para a sua família e não vê modelo. Não vê diferença daquilo que o pastor está exigindo da igreja. Aí há um contrassenso. Aí há uma contradição. O pastor querer da igreja o que ele não quer da sua família, o que ele não consegue impor à sua família. Aí fica difícil. Pois o próprio Deus diz que aquele que governa a casa de Deus tem que trazer a sua casa sob sujeição da palavra. Pois como quererão governar a casa de Deus quando não governa a sua própria casa? Aí o povo não obedece. Porque, irmão, querendo ou não, a igreja se espelha na esposa do pastor, nos filhos do pastor. Irmão, querendo ou não, é um preço que se tem a pagar em ser pastor de igreja. Quando você aceitou ser pastor de igreja, dirigir igreja, você tinha que estar preparado para esses fatores, para esses quesitos que nem sempre te são agradáveis. Porque parece que a família do pastor, ela é observada, ela é olhada para ver se anda em conformidade com aquilo que ele prega e ensina e requer que a igreja obedeça.
Então é um preço a pagar, irmão. Agora, por que é que muitos pastores não aceitam quando alguém fala, quando ele fica sabendo de algum comentário da sua esposa, dos seus filhos, das suas filhas, por algo que viram eles fazendo ou que eles estão praticando? Porque esse pastor, ele não foi preparado para ser pastor. Ele não teve um preparo para ser um pastor. Não ensinaram para ele que quando ele aceita assumir uma igreja, ele passará a ser vitrine, sujeito às pedras, muito delas injustamente, mas outras pelas suas ações, como no caso de Eli, onde a congregação comentava, criticava, falava de Eli, por causa dos seus filhos, do pecado dos seus filhos, que era de conhecimento de Eli, mas Eli era conivente. Então Eli foi apedrejado verbalmente por toda a congregação de Israel. Então o pastor que assume uma igreja, ele tem que estar consciente disso. Mas eles não são preparados para isso. Eles são preparados para apenas receber elogio, tapa nas costas, puxação de saco, presente no dia do aniversário do pastor, da esposa do pastor. Mas quando se faz comentário sobre alguma prática vaidosa, pecaminosa, que está visível diante da igreja, perante os olhos da igreja, o pastor não aceita. Porque parece que doutrina não é para esposa de pastor, nem para filho de pastor. A doutrina parece que ela é para a igreja. Quando na verdade não é assim, irmão. A doutrina, ela é universal. O costume é local. O costume é local. Mas a doutrina é universal. A doutrina é para todos. Os costumes é para quem quer se dar aos costumes. Mas há costumes corrompidos pelas más conversações. Porque Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E o costume, por mais bom que ele seja, não gera doutrina. Mas a doutrina gera bons costumes. Então a doutrina de Jesus, ela tem sido convertida pelos pastores, que não conseguem trazer sua família sob sujeição da palavra, para ser modelo para que a igreja receba a sua palavra quando estiver pregando, ensinando. Essa doutrina tem sido tornada pelos pastores em costume. Tem sido apresentado para a igreja a doutrina como costume. Querendo dizer, quem quiser obedecer, obedeça. Quem não quiser obedecer, não obedece. É o que estamos vivenciando hoje. Porque não estão suportando a sã doutrina. Aquilo que se pregava antes, que Deus confirmava
Deus era presente. Quando os pastores pregavam, a igreja aceitava. E Deus era com os pastores quando eles ensinavam. Quando se falava em pinturas, quando se pregava que a calça era um instrumento, uma vestimenta para homem, e as irmãs obedeciam, Deus confirmava, Deus operava, o milagre acontecia nas nossas igrejas. Hoje é costume. Irmãos, nós precisamos entender que tudo aquilo que nós consideramos costume é costume, mas não é para a igreja de Jesus. Aquilo que é costume para o mundo não é costume para a igreja. Aquilo que é costume para mim como homem não é costume para mim como igreja. Os costumes do mundo não é para a igreja. A igreja, ela é regida pela doutrina. Mas pela igreja não suportar a doutrina, os pastores a têm convertida em costume, deixando a escolha de cada irmão obedecer ou não obedecer. Porque se é costume, então não é universal, não é coletivo, não se é obrigado a obedecer. E aquilo que nós antigamente tínhamos por doutrinas, e Deus confirmava quando se pregava, os crentes eram mais tementes, mais obedientes à palavra de Deus. Hoje os crentes perderam tanto temor que não somente pecam, como propaga o seu pecado, divulga nas redes sociais os seus pecados, suas práticas pecaminosas. Os crentes expõem o seu nudismo nas redes sociais, nos álbuns de casamento. Há álbuns de casamento que eu particularmente, eu tenho vergonha de ver. Pela falta de pudor, de vergonha que há naqueles que ali foram fotografados ou filmados. Pela sua descompostura nas suas vestes. Pela falta de decoro. Casamento de crente nem parece casamento de crente, irmão. E tem aquelas mais ousada, que diz que é festa, querendo dizer que por ser festa pode ir de qualquer maneira, de qualquer forma, pode se perder o pudor. É lamentável, irmão, mas nós estamos vivendo isso nas nossas igrejas, no meio crente. As coisas das quais nós nos envergonhávamos só em ouvir falar. Hoje, não só se fala como se pratica. Não só se fala, não só se pratica, como se propaga, se divulga nas redes sociais.
Porque os crentes estão seguindo a sociedade mundana, no que ele diz que o que é belo, bonito, é para se mostrar. Então nós vemos aí os crentes mostrando suas vergonhas, sendo sensuais. Por quê? Não suportam a doutrina. Converteram a doutrina em costume. Os pastores as converteram em costume. Não se prega mais a doutrina de Jesus para se obedecer, mas como uma opção a escolher, a seguir. Virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina, irmão. Eu citei aqui e vou citar novamente. Quando Jesus pregou a sua doutrina para aqueles mais de 5.000 pessoas. Quando ele disse sobre o comer a sua carne e o beber o seu sangue, foram embora não aceitaram. Tomaram a doutrina de Jesus como pesada, dura demais. E o próprio Jesus, irmão, no capítulo 7 do Evangelho, segundo escreveu São João, Jesus disse no versículo 16 que a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A doutrina que Jesus pregou, que ele veio ensinar, não era dele, era de Deus. Ele veio nos pregar, nos ensinar, para que então nós fizéssemos uns para com os outros, para que nós possamos nos adequar à doutrina de Deus, a doutrina de Jesus. Desculpe-me. A doutrina de Jesus. Mas não queremos. Queremos Jesus, mas não queremos a sua doutrina. Não queremos os seus ensinamentos. Não queremos obedecer à sua palavra. Mas Jesus disse, ainda no capítulo 7 de São João, no versículo 17, que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela, a doutrina, é de Deus, ou se eu, Jesus,
falo de mim mesmo. Mas os crentes não querem. Perdemos totalmente as características de povo de Deus, irmão. Perdemos. Por mais que não se queira admitir essas verdades, por mais que não se queira aceitar, por mais que não se queira concordar com quem defende essas verdades, porém se sabe que perdemos as características de povo de Deus. Todos nós sabemos, irmão, que todo filho traz em si as características daquele que o gerou. De tal forma, de tal maneira, que sem que digamos qualquer palavra, as pessoas conhecem de quem somos filhos, pelas características. Assim também é aqueles que são gerados de Deus. Tem que trazer em si as características de Deus. Se é que fomos gerados de novo, se é que somos filhos de Deus, a palavra de Deus registra dizendo que aquele que é de Deus não peca. Mas aquele que peca não conhece a Deus. Esse não peca aqui, irmão, fala da continuidade da prática do pecado. Porque pecar, todos pecamos enquanto aqui estivermos. Mas há pessoas que pecam deliberadamente. Ele tem prazer para pecar. Ele peca sem temor, sem tremor. Vive na prática contínua do pecado. Fazendo aquilo que ele sabe, que ela sabe que é pecado. Porque perder o temor, irmão. Perdeu o temor de tocar no corpo. Perdeu o temor de macular o corpo que não é teu. De maquiar. Para expô-lo aos desejos, às aptidões carnais, sexuais. Perdeu o temor. É o não suportar a sã doutrina, irmão. Tempos aos quais os crentes não sofrerão a sã doutrina, não suportarão. Mas a palavra de Deus registra que aquele que permanecer até o fim será salvo. Permanecer até o fim, irmão, na doutrina. Permanecer na doutrina.
o que muitos crentes não estão conseguindo fazer. Voltaram para trás. Coisas que pregávamos, que ouvíamos se pregar, e que tínhamos como pecado, hoje estamos praticando libertinamente. As coisas pelas quais condenávamos o mundo estão se praticando. Práticas, atitudes, atos pelos quais deixávamos de andar com muitas pessoas na escola, no trabalho, porque elas ofendiam a Deus. Hoje os crentes as praticam. Hoje os crentes incorrem nas mesmas práticas que outrora nós condenávamos. E que até dizíamos que elas iriam para o inferno se não se arrependesse de praticar essas coisas. Hoje os crentes praticam libertinamente. O que se pensar que se faz lá no mundo, os crentes fazem. Eles praticam. Porque não suporta a sã doutrina. Age como quem tem comichão nos ouvidos. Quando ouve a palavra, quando ouve a doutrina, seus ouvidos começam tipo coçar, como que se estivesse uma coceira dentro dos ouvidos, se irritando com a sã doutrina de Jesus. Mas uma coisa, irmão, é certo: se nós não entrarmos pelo caminho da doutrina de Jesus, não seremos salvos. Lembre disso. Se não aceitarmos a doutrina de Jesus, não seremos salvos. Aceitar a Jesus não é simplesmente como os pastores pregam e ensinam. O simples fato de levantar as mãos. Não. Aceitar a Jesus implica em aceitar tudo que é de Jesus, sem reserva. Para Jesus, irmão, é tudo ou nada. Não há meio termo. Não. Ou eu aceito Jesus e os seus ensinamentos, ou então, irmão, eu nunca o aceitei. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade.
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto, no guardar a sua palavra, conhecemos que estamos nele. Então há muitos crentes mentirosos que diz que conhece a Jesus, que ama a Jesus, que aceitou a Jesus, que Jesus é o seu Senhor, mas eles não aceitam a doutrina de Jesus. Eles não se dão a obedecer, a vivenciar em seus corpos a doutrina de Jesus. Então eles mentem, conforme a palavra de Deus na primeira epístola de São João, no capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e o 6, que nós citamos. Mentem, não guardam os seus mandamentos, é mentiroso. Dizer que conhece a Jesus, dizer que é servo de Jesus, dizer que ama a Jesus, dizer que está em Jesus, e não guardar os mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus, se faz mentiroso. E é o que muitos crentes estão sendo nos nossos dias de hoje. Porque eles não suportam a sã doutrina. Eles se irritam quando se fala a doutrina. Porque quer que eles deixem a vaidade, o mundanismo, a sensualidade, e eles não querem deixar. Porque é isso que hoje está em moda. Está no auge. Ser sensual, ser atraente, ser provocante, despertar desejos, ser desejada, desejado. Então não querem a doutrina de Jesus. Mas ou nós entramos pelo caminho da sã doutrina, ou tenha certeza de uma coisa, irmão: estamos perdendo tempo dentro da igreja. Estamos perdendo tempo. Está em risco a tua salvação. Seguir a Jesus é aceitar os seus ensinamentos para obedecê-los. É aceitar a Jesus com todos os seus mandamentos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Entrar no céu, irmão, é para quem faz a vontade de Deus. Vontade esta pregada por Jesus, revelada por Jesus, em Jesus, para nós. Se não nos dermos
a prática da doutrina, estamos em perigo. A nossa salvação está em risco de Jesus vir e nós ficarmos, de morrermos nessas condições e irmos para o inferno. Jesus, quando falou essas palavras, no versículo 28 desse capítulo 7 de São Mateus, quando ele falava sobre os dois caminhos, quando ele falava sobre o homem prudente, que não é aquele que ouve a palavra, mas é aquele que pratica. Há muitas pessoas dentro da igreja ouvindo a doutrina, ouvindo a palavra, mas não para praticá-las, não para vivenciá-las. Não estão sendo prudentes, estão sendo tolo. Mas o homem prudente é aquele que escuta as palavras de Jesus e as pratica. Esse é o homem prudente. Mas aquele que ouve a doutrina, aquele que ouve o que ela requer de nós, se é que aceitamos a Jesus, e não pratica, Jesus nos chama de insensato, tolo. Quando ele falou esses discursos, diz no versículo 28, que a multidão se admirou da sua doutrina. Versículo 29, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Porque os ensinamentos dos escribas era baseado naquilo que os seus pais lhe passavam, experiências dos antepassados. Enquanto Jesus não, ele tinha conhecimento dos fatos. Por isso houve esse entender de divergência entre os ensinamentos de Jesus e os ensinamentos dos escribas. Porque o que eles ensinavam era baseado em experiência que eles contaram, daquilo que eles tiveram conhecimento por parte de alguém. Enquanto Jesus não, eles ensinavam como quem tem autoridade sobre aquilo que estava falando. Então a multidão ficou admirada. Era a doutrina divina. Virão tempos em que não sofrerão a sã doutrina. A igreja não suporta a doutrina de Jesus.
A igreja nos nossos dias, ela não suporta a sã doutrina. Ela não ama a doutrina. Porque são ensinamentos que mexem com sua vida vaidosa. São ensinamentos que requer renúncia. Mas os crentes não querem renunciar à sua vida vaidosa, sensual, carnal, pecaminosa, mundana. Então perdemos as características de povo de Deus. Não trazemos em nós as características de filho de Deus. O mundo não nos vê mais desta forma, desta maneira. As pessoas não nos vê mais diferente deles, como nos via antigamente. O mundo sabe que crente não pinta cabelo, não usa calça, não usa roupas decotadas mostrando a cavidade dos seios, não usa roupas transparentes que marcam a sua peça íntima mostrando a sua sexualidade. Não! O mundo sabe. As pessoas que não são crentes, elas sabem como é ser crente. De tal maneira que há pessoas que dizem: você é crente? Que eu saiba, crente não faz isso. Pois hoje os crentes estão fazendo. E está tão comum que eles passaram a nos amar. A amar os crentes. Porque não censuramos mais aquilo que eles fazem, que nós sabemos que é pecado contra Deus. Porque se pratica juntamente com eles. Não há diferença na mensagem corporal de um crente para um não crente. Não há diferença. Então não se tem moral para exigir do ímpio, do não crente, que ele se arrependa. E se fizer isso, ele repreenderá o crente. Ele dirá: quem é você para dizer isso de mim, se você é igualzinho a mim? E com razão. É lamentável, irmão, o que nós estamos vivendo hoje. É lamentável, é lastimável o que se fizeram com a doutrina de Jesus nas nossas igrejas. As converteram em usos e costumes. Que a igreja está essa bagunça. Ninguém sabe mais quem é crente e quem não é. Somos mais religiosos do que propriamente crente. E Deus quer que nós sejamos crente. Jesus chegou para Tomé e disse: Tomé, seja crente e não incrédulo. Nossas igrejas estão cheias de incrédulos. Pessoas que não creem em Jesus. Estão dentro da igreja com nome de crente, rótulo de crente, em cima do altar, à frente de trabalhos, mas são incrédulos, não creem em Jesus o suficientemente para aceitar a sua sã doutrina, viver a sua sã doutrina, fazer a diferença pela doutrina de Jesus na nossa vida em relação a este mundo. É lamentável, irmão. É lamentável. Deus diz que a sua doutrina é pura.
Jó 11, versículo 4. Atos 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Jerusalém foi cheio da sã doutrina. Ô irmão, é lamentável o que nós estamos vivenciando nas nossas igrejas. Mas ninguém sente nada. Estamos nos enganando com o ar de que está tudo bem, de que está tudo bom, quando sabemos que não está bom não, irmão. Não está bom não. O mundanismo dentro das nossas igrejas está tremendo, está grande. Não estão suportando a sã doutrina de Jesus. Estão aderindo ao mundanismo, as práticas mundanas. Prega, Timóteo, insistentemente, a tempo e fora de tempo. Repreende, exorta, redargue. Com longanimidade e doutrina. Hoje não se repreende mais. Os crentes não são mais exortados. Não. Não são não, irmãos. Não são. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas, irmãos. O que Paulo fez Timóteo conjurar-se não está sendo aplicado em nossas igrejas. Por medo. Por medo. É lamentável. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E que venhamos a amar a sã doutrina de Jesus. Desejar a doutrina de Jesus. Que Deus possa derramar da sua graça, do seu poder, da sua virtude sobre nós, sobre os que são pastores, para que eles tenham temor e tremor do que eles estão ensinando, do que eles fizeram com a doutrina da igreja, por amar os presentes, por amar as peitas. Mas que Deus tenha misericórdia. E que possamos nos guardar da doutrina.
sabendo que ela nos salvará. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém, Jesus. Amém.